Minha irmã gêmea apareceu às 2 da manhã sangrando pelo nariz, e quando finalmente me contou a verdade sobre o marido, decidimos trocar de lugar naquela mesma noite. Eu não sabia que David era muito mais perigoso do que eu imaginava. De onde você está nos assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários, curta e se inscreva no canal. Tudo começou há 3 meses, quando Sara e eu estávamos jantando no meu pequeno apartamento no centro de São Paulo. Era domingo à noite, como sempre fazíamos desde que éramos crianças. Mas dessa vez, algo estava diferente. Minha irmã gêmea, idêntica a mim, até o último detalhe, estava mais calada que o normal. Ela tocava constantemente o pulso direito, como se algo a incomodasse. "Está tudo bem, Sara?" Perguntei enquanto servia mais café. Depois de 52 anos sendo irmãs gêmeas, eu sabia quando algo estava errado. Ela sorriu, mas era aquele sorriso forçado que usava quando queria esconder algo. "Perfeitamente, Emily. Estou só cansada do trabalho." Sara trabalhava como secretária em um escritório de advocacia, enquanto eu era enfermeira no hospital municipal. Vivíamos vidas completamente diferentes, mas sempre mantivemos aquela conexão especial que os gêmeos têm. Por isso, eu sabia que ela estava mentindo. "Como está o David?" perguntei, observando como ela se encolhia ao mencionar o marido. Eles haviam se casado há 5 anos, após um namoro aparentemente perfeito. David trabalhava com construção e parecia um homem tranquilo, embora sempre me gerasse uma sensação estranha que nunca conseguia explicar. "Bem, ele está trabalhando muito ultimamente. Tem vários projetos importantes." A voz dela soava mecânica, como se estivesse repetindo algo que havia ensaiado. Quando ela foi embora naquela noite, notei que andava de um jeito estranho, mais rígida do que o normal. Mas Sara sempre foi orgulhosa. Ela nunca pedia ajuda. Então decidi esperar a próxima semana para conversarmos com mais calma. Não imaginei que a próxima vez que a veria seria às 2 da madrugada, batendo desesperadamente na minha porta com o rosto destruído. O som dos golpes me acordou na hora. Como enfermeira, estava acostumada a emergências, mas algo naquelas batidas gelou meu sangue. Corri para a porta e, quando abri, meu mundo desmoronou. Sara estava ali, tremendo debaixo da chuva. O lábio dela estava rachado, ela tinha um olho roxo que mal conseguia abrir e sangue fresco escorria do nariz. A blusa estava rasgada e eu podia ver hematomas nos braços. Mas o que mais me impactou foram os olhos dela, cheios de puro terror. "Por favor," ela sussurrou antes de desmaiar nos meus braços. "Eu não posso voltar para casa." Eu a levei para dentro imediatamente, minhas mãos tremendo enquanto a ajudava a sentar no sofá. Meu treinamento médico ativou-se automaticamente, mas meu coração de irmã estava completamente em pedaços. "Quem fez isso com você?" perguntei, embora já soubesse a resposta. "Foi o David?" Ela não respondeu. Apenas se abraçou e começou a chorar, um pranto silencioso e dilacerante que me disse tudo o que eu precisava saber. Enquanto eu cuidava das feridas de Sara, cada hematoma que eu descobria me enchia de uma fúria que jamais havia sentido. Mas o que ela me contou depois mudou tudo. "Não foi a primeira vez? Foi?" Sussurrei enquanto limpava o sangue do rosto dela com cuidado. As palavras dela me atingiram como um martelo. "Tem acontecido há meses, mas esta noite foi diferente." Eu me sentei na frente dela, tentando controlar minha raiva. "Por que você não me contou nada? Por que aguentou isso em silêncio?" "Eu tive medo, Emily. David me ameaçou. Ela disse que se eu contasse a alguém, especialmente a você, que..." Ela parou, os olhos cheios de um terror novo. "O que ele disse, Sara?" "Que faria mal a você. Que sabia onde você trabalhava, que sabia sua rotina. Disse que podia fazer você desaparecer e que ninguém suspeitaria dele, porque oficialmente estaria em casa comigo." O sangue gelou em minhas veias. Aquele homem não só estava batendo na minha irmã, mas também estava me usando como ameaça para mantê-la calada. Esta noite foi diferente porque... Sara respirou tremendo.
porque eu disse a ele que estava grávida. O mundo parou. Você está grávida? Não, ela respondeu rapidamente. Eu menti. Pensei que isso o acalmaria, que o faria mudar. Mas ele ficou furioso. Disse que não queria filhos comigo, que eu não servia nem para isso, e então começou a me bater mais forte do que nunca. Eu me levantei do sofá, andando em círculos pela sala. A raiva me consumia, mas também uma determinação fria estava se formando na minha mente. Ele sabe onde você está agora? Perguntei. Acho que não. Eu disse que ia para o hospital por causa dos ferimentos, que voltaria de madrugada. Ele provavelmente foi beber com os amigos para comemorar. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia perigosa, mas perfeita. Sarah, olhe para mim. Eu me sentei na frente dela novamente. David consegue diferenciar você de mim no escuro? Ela franziu a testa, confusa. O que você quer dizer? Somos idênticas, mesma altura, mesmo peso, mesma voz. A única diferença real é aquela pequena cicatriz que você tem na mão direita de quando caiu na infância. Mas no escuro, ou se eu usar luvas... Os olhos de Sarah se arregalaram ao entender meu plano. Emily, não, é muito perigoso. Mais perigoso do que deixar você voltar para ele? Mais perigoso do que permitir que ele continue a te machucar? Eu me levantei, caminhando em direção ao meu armário. Nós vamos trocar de lugar, Sarah, esta noite. Você está louca? O que você vai fazer quando chegar lá? Eu vou conhecer o seu marido de verdade. Vou ver do que ele é capaz quando pensa que ninguém está de olho. Eu peguei roupas semelhantes às que ela estava usando e vou garantir que ele nunca mais possa te machucar. Emily, por favor, pense bem. David pode ser muito violento quando bebe. Ele não vai descobrir. E mesmo que descobrisse, eu sou enfermeira. Eu sei me defender. Além disso, acrescentei com um sorriso que não alcançou meus olhos. Eu tenho algo que você não tem. O quê? Um plano. E contatos que podem nos ajudar a acabar com isso para sempre. Sarah me olhou por um longo momento. Eu vi nos olhos dela o medo, mas também algo mais. Sarah, de verdade, pela primeira vez em meses. Você faria isso por mim de verdade? Sarah, somos irmãs gêmeas. Compartilhamos tudo desde o útero da mamãe. Eu não vou permitir que esse homem te destrua. Eu me sentei ao lado dela e peguei suas mãos. Mas eu preciso que você confie em mim completamente. E eu preciso que você me conte tudo sobre ele. Tudo. Às 4h30 da manhã, eu estava dirigindo para a casa de Sarah, vestida com as roupas dela e com as chaves dela. O que encontrei ao chegar confirmou que David era muito pior do que eu havia imaginado. A casa estava escura, exatamente como Sarah havia previsto. Estacionei o carro exatamente onde ela tinha me indicado e caminhei em direção à porta da frente com passos silenciosos. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu inseria a chave na fechadura. O interior cheirava a álcool e cigarros. Eu podia ouvir os roncos profundos de David vindos do quarto. Sarah tinha me dado instruções específicas. Entrar silenciosamente, ir direto para a cama e fingir que estava dormindo até de manhã. Mas enquanto eu caminhava por aquela casa, que supostamente era o lar da minha irmã, comecei a notar detalhes que gelaram meu sangue. Na sala, havia um buraco na parede que parecia ter o tamanho de um punho. Os móveis estavam levemente desarrumados, como se tivesse havido uma briga. E no chão da cozinha, havia manchas que pareciam ser sangue seco. Quantas vezes isso tinha acontecido? Quantas noites Sarah tinha voltado para limpar o próprio sangue do chão? Eu me dirigi ao quarto com extremo cuidado. David estava jogado na cama, completamente bêbado. Mesmo dormindo, o rosto dele tinha uma expressão cruel. Era um homem grande, provavelmente com mais de 1,80 m, com mãos que pareciam capazes de fazer muito mal. Eu me deitei no lado oposto da cama, o mais longe possível dele, e esperei. O plano era simples.
observar o comportamento dele pela manhã, procurar evidências da violência e encontrar algo que eu pudesse usar contra ele. Mas às 6 da manhã, quando David acordou, eu descobri que meu plano não havia contemplado um detalhe crucial. Ele grunhiu sem nem sequer abrir totalmente os olhos. "Vem cá." A voz dele tinha um tom que me colocou imediatamente em alerta. Não era um pedido, era uma ordem. Quando eu não me movi rápido o suficiente para o gosto dele, senti a mão dele agarrar meu braço com força brutal. "Você não me ouviu?" O hálito dele fedia a álcool. "Eu disse para vir aqui." Este era o momento da verdade. Eu tinha que agir exatamente como minha irmã faria, ou meu disfarce estaria comprometido antes que eu pudesse coletar qualquer informação útil. "Bom dia", murmurei, tentando soar submissa, como Sarah havia me instruído. "Não é dia para você", ele respondeu, me puxando para ele. "Depois da noite passada, você tem que me compensar." O que aconteceu nos 20 minutos seguintes me mostrou uma faceta da violência que eu nunca tinha experimentado pessoalmente. David não era apenas um homem que batia quando estava bêbado. Era um predador calculado que usava a intimidação física e psicológica como ferramentas de controle total. Cada ameaça sussurrada, cada aperto doloroso, cada palavra projetada para destruir a autoestima de uma pessoa, me dava mais evidências de que este homem era um perigo não só para Sarah, mas para qualquer mulher que cruzasse o caminho dele. Mas também me deu algo mais, a determinação absoluta de destruí-lo. Quando ele finalmente se levantou para tomar banho, aproveitei para explorar a casa mais a fundo. E no escritório dele, encontrei algo que mudou completamente o escopo da minha missão. Um cofre pequeno, parcialmente aberto. E dentro, documentos que mostravam que David não era apenas um construtor comum. Ele era parte de uma rede de tráfico de drogas que operava através dos projetos de construção dele. Eu fotografei tudo com o telefone da Sarah, minhas mãos tremendo não de medo, mas de excitação. Isso era muito melhor do que evidência de violência doméstica. Isso era evidência de crimes federais. Quando David saiu do banho, eu já estava de volta na cama, fingindo dormir. Mas agora eu tinha um plano completamente novo. Um plano que não só libertaria Sarah, mas colocaria esse monstro exatamente onde ele pertencia. Por 3 dias, eu mantive a farsa, vivendo como Sarah enquanto coletava evidências. Mas no 4º dia, David recebeu uma ligação que gelou meu sangue e me mostrou que eu estava brincando com fogo. "Sim, está tudo sob controle", David dizia ao telefone enquanto eu fingia preparar o café da manhã na cozinha. "A mercadoria estará pronta para sexta-feira. Ninguém vai suspeitar de nada." Eu me aproximei silenciosamente, aproveitando que ele estava concentrado na conversa. Pela porta entreaberta, eu pude vê-lo examinando um mapa da cidade com vários locais marcados em vermelho. "Não, o problema com a minha mulher já está resolvido", ele continuou. "Eu dei uma lição nela que ela não vai esquecer. Ela não vai mais incomodar." A frieza com que ele falava de agredir minha irmã revirou meu estômago. Mas eu tive que manter a compostura porque o que ouvi em seguida mudou tudo. A enfermeira? Sim, a irmã gêmea. Eu já me certifiquei de que a minha mulher entenda que, se ela abrir a boca, a irmã vai pagar as consequências. É perfeita, porque trabalha no hospital municipal. Ninguém vai suspeitar se algo acontecer com ela. Meu sangue congelou. Eles estavam falando de mim, e David já havia planejado me usar como ameaça muito antes de eu decidir trocar de lugar com Sarah. Exato. Se algo der errado com o carregamento de sexta-feira, eu tenho uma carta na manga. A irmã desaparece. Ponto. Eu tive que sair da cozinha antes que ele me ouvisse respirar com dificuldade. Subi para o banheiro e me sentei na beira da banheira, tentando processar o que acabara de ouvir. Ele não era apenas um traficante de drogas. Ele era um psicopata calculista que havia transformado minha existência em parte do plano de contingência dele. E sexta-feira? Isso era em 2 dias. Algo grande ia acontecer.
Eu precisava de mais informações, mas também precisava ser mais cuidadosa. Se David suspeitasse que eu não era realmente Sarah, minha irmã e eu estaríamos em perigo mortal. Naquela tarde, enquanto ele estava no trabalho, eu revistei a casa inteira sistematicamente. No porão, atrás de caixas velhas, encontrei algo que me tirou o fôlego. Um arsenal pequeno, mas letal. 3 pistolas, munições e algo que pareciam ser drogas embaladas para distribuição. Eu fotografei tudo, mas desta vez também anotei os números de série das armas. Se aquelas armas tivessem sido usadas em crimes, a polícia teria um caso sólido. Mas o mais perturbador eu encontrei em uma caixa marcada seguros. Fotografias de mulheres, muitas mulheres. E não eram fotos normais. Pareciam fotos de vigilância, tiradas sem que as mulheres soubessem. Havia fotos minhas saindo do hospital. Fotos da Sarah no trabalho dela, mas também fotos de outras mulheres que eu não reconheci. Uma das fotos tinha uma nota adesiva. Jessica Miller. Eliminada. Outra dizia, Nicole Adams. Problema resolvido. Isso não era mais apenas sobre drogas ou violência doméstica. David era potencialmente um serial killer. Quando ele voltou naquela noite, eu tive que usar toda a minha força de vontade para me comportar normalmente. Mas eu tinha tomado uma decisão. Na sexta-feira, eu não ia permitir que o que ele havia planejado acontecesse. Durante o jantar, decidi arriscar para obter mais informações. Como foi o trabalho? Perguntei, tentando parecer casual. Bem, sexta-feira será um dia importante. Vamos finalizar um grande projeto. Que tipo de projeto? Os olhos dele se estreitaram levemente. Por que a curiosidade? Você nunca se interessou pelo meu trabalho antes. Meu coração acelerou, mas eu mantive a calma. Eu só queria saber se você vai chegar tarde, para preparar o jantar. Ele relaxou um pouco. Provavelmente muito tarde. E David acrescentou com uma voz que gelou meu sangue. Espero que você não tenha pensado em fazer besteiras, como ligar para sua irmã ou contar coisas que não deveria saber. Claro que não, respondi, olhando nos olhos dele. Bom, porque se eu descobrir que você andou brincando comigo, as consequências serão permanentes. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia acabar com isso, mas não ia esperar até sexta-feira. Na madrugada do 5º dia, enquanto eu examinava o telefone do David, descobri mensagens que revelaram a verdadeira dimensão da rede criminosa dele. Ele não era mais apenas um traficante. Ele era o líder de uma organização que estava operando há anos sob a fachada da empresa de construção dele. As mensagens eram explícitas. O carregamento da Colômbia chega sexta-feira às 20... Cai 7, Porto de Santos. Os juízes já estão pagos. Se a operação de sexta-feira correr bem, vamos expandir para o Rio de Janeiro. Mas o que mais me chocou foi uma mensagem de 3 meses atrás. Problema com a testemunha resolvido. Jessica Miller não pode mais testemunhar. Usei o método que discutimos. Jessica Miller. O mesmo nome que eu tinha visto nas fotografias do porão. Marcada como eliminada. David não só traficava drogas, ele estava assassinando testemunhas e qualquer pessoa que representasse uma ameaça à operação dele. E de acordo com as mensagens, ele tinha contatos na polícia local e no sistema judicial. A corrupção chegava a níveis que eu não havia imaginado, mas eu também encontrei algo que poderia usar a meu favor. Os nomes e números de telefone de todos os contatos dele, incluindo policiais corruptos, juízes comprados e outros traficantes. Era informação suficiente para desmantelar toda a rede. O problema era que, se eu entregasse essa informação à polícia local, ela poderia cair nas mãos das pessoas erradas. Eu precisava levá-la a um nível federal. Naquela manhã, enquanto David estava no banho, eu fiz a ligação mais importante da minha vida. Eu contatei a linha direta da DEA, usando o telefone do hospital onde eu trabalhava. Agência Antidrogas. Em que posso ajudar?
Eu tenho informações sobre uma grande operação de tráfico de drogas programada para esta sexta-feira. Inclui assassinatos, corrupção policial e juízes comprados. Pode fornecer detalhes específicos? Tenho fotografias das drogas, números de série de armas, documentos financeiros e evidências de pelo menos 2 assassinatos. Houve uma pausa. Senhora, vamos precisar que você venha aos nossos escritórios imediatamente. Eu não posso fazer isso ainda. Eu estou infiltrada na organização, mas posso fornecer todas as informações de que vocês precisam por telefone e enviar as fotografias. Eu dei todos os detalhes: o endereço da casa, a localização do arsenal no porão, os nomes dos contatos corruptos e as informações sobre o carregamento de sexta-feira. Senhora, isso é extremamente perigoso. Se essa pessoa suspeitar do que você está fazendo... Eu sei, mas não posso sair agora. Preciso manter meu disfarce até que vocês possam agir. Entendido. Vamos enviar uma equipe especial, mas precisamos que você mantenha contato constante. Se sentir que está em perigo imediato, saia daí imediatamente. Quando eu desliguei, minhas mãos tremiam, mas pela primeira vez em dias, eu senti que tinha o controle da situação. A DEA tinha jurisdição federal e os recursos para lidar com uma operação dessa magnitude. Mas naquela tarde, quando David voltou do trabalho, algo havia mudado no comportamento dele. Ele estava mais alerta, mais desconfiado. "Você fez alguma ligação hoje?" perguntou bruscamente. "Só para o médico para confirmar minha consulta da próxima semana." Menti. "Que médico?" Minha mente correu. Sarah tinha me mencionado que tinha consultas médicas regulares por problemas de ansiedade, provavelmente causados pelo abuso. "O psicólogo Dr. Hayes, para minha ansiedade." A expressão dele relaxou levemente. "Bom, porque um dos meus contatos me disse que há rumores de que alguém está passando informação para as autoridades federais. E se eu descobrir que esse alguém está perto de mim..." Ele não terminou a frase, mas a mensagem estava clara. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu recebi uma mensagem de texto em um número que não reconheci. "Somos a DEA. Operação confirmada para amanhã, 18 horas. Mantenha sua posição até então. Se houver perigo imediato, responda ajuda." A sexta-feira tinha chegado. Em menos de 24 horas, tudo estaria terminado. Mas eu também sabia que as próximas 24 horas seriam as mais perigosas da minha vida. Porque se David descobrisse quem eu realmente era, ele não só me mataria, mas garantiria que Sarah pagasse o preço final. Na manhã de sexta-feira, David acordou com uma energia diferente, mais agressiva, mais paranoica. E o que ele me disse durante o café da manhã confirmou que o dia seria um inferno. "Hoje é um dia muito importante, Sarah." Ele disse enquanto se vestia com roupas completamente pretas. "E eu preciso ter certeza de que você não vai causar problemas." "O que você quer dizer?" perguntei, embora já temesse a resposta. "Quero dizer que você vai vir comigo hoje, para todos os lugares." Meu estômago afundou. "Por quê? Você nunca me pediu isso antes." "Porque nunca antes eu tive uma operação tão grande e porque ultimamente você tem agido estranho." Os olhos dele cravaram nos meus com uma intensidade que me fez suar frio. "Diferente." "Eu não sei do que você está falando." Ele se aproximou de mim, o corpo projetando uma ameaça física imediata. "Não? Porque eu notei pequenas coisas, Sarah. O jeito que você anda, o jeito que você fala, até o jeito que você me olha." Meu coração acelerou, mas eu tentei manter a calma. "Eu estou nervosa por tudo o que aconteceu. As agressões, a tensão em casa." "Talvez," ele disse, mas o tom dele indicava que ele não acreditava totalmente em mim. "De qualquer forma, hoje você vai estar onde eu possa ver você o tempo todo." Isso complicava tudo tremendamente. A DEA esperava que eu estivesse na casa para guiá-los ao arsenal do porão. Mas se David me levasse com ele para a operação de drogas, eu não só perderia meu disfarce, mas provavelmente acabaria morta quando as coisas dessem errado.
Eu precisava encontrar uma forma de enviar um sinal para a DEA sem que David percebesse. Durante o trajeto no carro, ele fez várias paradas. Primeiro, um armazém onde pegou 3 homens armados. Depois, um escritório onde falou em código por telefone por 20 minutos. Finalmente, chegamos ao cais onde o carregamento ia chegar. Fique no carro, ele ordenou. Não se mexa, não fale com ninguém, não toque em nada. Se eu vir você fazendo algo suspeito, eu acabo com você aqui mesmo. Do carro, eu pude ver toda a operação se desenrolando. E havia pelo menos 8 homens armados, 2 botes esperando no cais e veículos estrategicamente posicionados para uma fuga rápida. Mas o que mais me alarmou foi ver 2 uniformes policiais entre o grupo do David. Os oficiais corruptos, sobre os quais eu tinha lido nas mensagens, estavam ali, participando ativamente da operação. Às 21h30, um navio grande se aproximou do cais. O momento havia chegado. Usando o telefone da Sarah, eu enviei uma mensagem discreta para o número da DEA. Operação em andamento. Cais 7. Pelo menos 8 armados. Polícia corrupta presente. A resposta veio imediatamente. Equipes em posição. Mantenha-se afastada do fogo cruzado. Às 22h15, quando eles estavam descarregando as caixas do navio, o inferno se desencadeou. Luzes brilhantes iluminaram todo o cais de diferentes direções. Vozes amplificadas gritaram: DEA! Todos no chão! O tiroteio começou imediatamente. David correu em direção ao carro, o rosto contorcido de fúria. Mas em vez de fugir, ele puxou uma pistola e apontou diretamente para a minha cabeça. Você! Ele grunhiu com ódio puro. Você ligou para eles. Eu não sei do que você está falando. Tentei manter minha atuação até o fim. Mentira! Ele gritou. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia que você não era a mesma. Naquele momento, eu soube que meu disfarce tinha sido completamente descoberto. David havia suspeitado desde o primeiro dia, mas estava brincando comigo, me usando para tentar descobrir o que eu sabia. Onde está a verdadeira Sarah? Ele exigiu, pressionando a arma contra a minha têmpora. Em um lugar onde você nunca poderá machucá-la novamente, respondi, já sem fingir. O sorriso dele foi a coisa mais assustadora que eu já tinha visto na minha vida. Então você vai morrer como ela. Mas no momento exato em que o dedo dele se apertava no gatilho, uma luz vermelha apareceu na testa dele. Um franco atirador da DEA o tinha na mira. Solte a arma! Gritou uma voz dos alto-falantes. Você está cercado. O minuto seguinte foi o mais longo da minha vida. David me mantinha como escudo humano, mas os agentes se aproximavam de todas as direções. Ele não tinha escapatória, mas um animal encurralado é sempre o mais perigoso. Com a pistola ainda na minha cabeça, David me forçou a caminhar em direção a um armazém abandonado no cais. O que eu descobri lá dentro me mostrou que os crimes dele eram ainda mais extensos do que eu havia imaginado. Caminhe devagar. David grunhiu, usando meu corpo como escudo enquanto os agentes da DEA mantinham uma distância prudente. Qualquer movimento brusco e sua irmã gêmea terá que identificar seu cadáver. O armazém estava cheio de caixas, mas não eram apenas drogas. Havia documentos, computadores e algo que gelou meu sangue. Uma parede cheia de fotografias de mulheres com anotações ao lado. Gosta da minha coleção? Perguntou David com um sorriso diabólico ao notar minha expressão. Cada uma dessas mulheres pensou que era mais inteligente do que eu. As fotografias mostravam pelo menos 20 mulheres diferentes. Algumas eu reconheci dos jornais locais, casos de mulheres desaparecidas que nunca haviam sido resolvidos. Jessica Miller foi especialmente problemática. Ele continuou, apontando para uma foto com um X vermelho marcado em cima. Ela pensou que podia testemunhar contra minha operação. Eu mostrei a ela o quão enganada estava. Você é um monstro, eu sussurrei. Eu sou um homem de negócios que elimina obstáculos. Ele pressionou a arma mais forte contra a minha cabeça.
E você, querida irmã gêmea, se tornou um obstáculo muito grande. Do lado de fora eu podia ouvir vozes de negociação da DEA, tentando estabelecer comunicação. Mas David não estava interessado em se render. Sabe o que mais me incomoda? Perguntou enquanto examinava o telefone com uma mão. Que por 5 anos eu bati na sua irmã para mantê-la calada. E no final, acabei batendo na pessoa errada por 3 dias. Meu sangue ferveu. As agressões que você me deu não contam. Sarah já está livre. É mesmo? Você tem certeza disso? O sorriso dele se alargou. Porque enquanto você estava brincando de detetive, eu tinha meus homens vigiando seu apartamento. E adivinha o que eles encontraram? Meu coração parou. Você está mentindo. Eu liguei para os meus contatos no momento em que soube que a DEA estava envolvida. Sua irmã gêmea não é mais um problema. Pela primeira vez em 1 semana, eu senti terror de verdade. Não por mim, mas pela Sarah. Se algo tivesse acontecido com ela por minha causa. Mas não se preocupe, David continuou. Eles vão encontrar o corpo dela no seu apartamento. E quando eu fugir daqui, vão pensar que você a matou antes de vir arruinar minha operação. A DEA sabe que fui eu quem liguei para eles. É mesmo? E como eles vão provar isso quando as únicas chamadas nos registros telefônicos são do número da sua irmã morta? Ele tinha pensado em tudo. Mesmo que eu sobrevivesse àquela noite, ele havia construído uma narrativa em que eu apareceria como a assassina da minha própria irmã. Mas então eu ouvi algo que me deu esperança. Meu próprio telefone tocando no bolso do David. Ele o tinha pegado no meu apartamento quando enviou os homens dele. Não atenda, eu disse. Por quê? É seu cúmplice? Ele tocou 4 vezes antes de parar. Depois, tocou de novo. E mais uma vez. Alguém estava ligando persistentemente. E só uma pessoa tinha razões para fazer isso naquele momento. Atenda! Mudei minha tática. Se for quem eu penso que é, você vai querer ouvir o que ela tem a dizer. David hesitou. Depois ativou o viva-voz sem soltar a pistola da minha cabeça. Alô? David? A voz de Sarah preencheu o armazém. Sou Sarah, sua esposa. David ficou paralisado. Isso é impossível. É? Porque eu estou vendo 3 dos seus homens inconscientes no apartamento da Emily. E eu também estou vendo 2 agentes federais que estão me explicando exatamente quem você realmente é. A expressão de David mudou de confusão para fúria absoluta. O plano perfeito dele estava desmoronando na frente dos olhos dele. Sarah está morta! Ele gritou no telefone. Não, David, mas a sua carreira criminosa, sim. A voz da Sarah no telefone revelou que ela estava trabalhando com a DEA desde que eu desapareci. David percebeu que havia subestimado completamente as irmãs gêmeas que ele pensava controlar. Como? Perguntou David, a voz cheia de incredulidade. Meus homens foram especificamente para me matar? A voz de Sarah soava mais forte do que eu a havia escutado em anos. É engraçado, David. Acontece que quando você conta para sua irmã gêmea que é enfermeira e que sabe exatamente como detectar sinais vitais, ela aprende rápido como fingir que está morta. Do telefone, eu pude ouvir ruídos de fundo, vozes oficiais, rádios estalando, o som de uma grande operação policial em andamento. Além disso, Sarah continuou, Emily me deixou instruções muito específicas sobre o que fazer se ela não voltasse em 72 horas, incluindo o número direto da agente federal com quem ela estava trabalhando. David pressionou a pistola mais forte contra a minha cabeça, mas eu pude sentir que a confiança dele estava desmoronando. Isso não muda nada. Eu ainda estou com a sua irmã. Está? Porque os franco-atiradores da DEA que estão apontando para você agora podem ter uma opinião diferente. Naquele momento, luzes vermelhas de mira laser começaram a aparecer por todo o corpo do David. Não uma, mas pelo menos 5. Os agentes haviam cercado completamente o armazém. David Garcia Mendoza.
Uma voz amplificada ressoou do lado de fora. Você está cercado por agentes federais. Solte a arma e liberte a refém. Garcia Mendoza? Perguntei, surpresa. Esse nem sequer é o seu nome real? David riu amargamente. Por 5 anos, sua irmã viveu com um homem cuja verdadeira identidade ela não conhecia. Ramon Herrera morreu no interior de Minas Gerais há 10 anos. Eu peguei os documentos dele e a vida dele. A revelação me impactou. Sara havia sido casada com um completo estranho que estava vivendo sob uma identidade roubada. Quantas mulheres você matou, Garcia? Perguntei, usando o nome verdadeiro dele. As das fotos? 24, mas matei muitas mais por outros motivos. A voz dele havia ficado estranhamente calma, como se estivesse orgulhoso. Algumas por negócios, algumas por prazer, algumas porque simplesmente entraram no meu caminho. Ele estava confessando múltiplos assassinatos com agentes federais, ouvindo cada palavra. Era como se ele tivesse decidido que não tinha mais nada a perder. E os policiais corruptos, os juízes comprados? Uma rede que levei anos para construir. Mas não se preocupe, todos serão presos esta noite. Sua pequena operação destruiu décadas de trabalho. O telefone continuava aberto e eu podia ouvir Sara falando com alguém no fundo. Depois a voz dela voltou a se dirigir a nós. Garcia, os agentes querem que você saiba que eles têm o arsenal do seu porão. Todas as drogas, todos os documentos e os corpos que você enterrou no terreno atrás da sua casa. Que corpos? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Aparentemente, respondeu Sara, havia 7 corpos enterrados no nosso quintal. Mulheres que desapareceram ao longo dos anos. O monstro com quem minha irmã havia vivido era ainda pior do que qualquer um poderia ter imaginado. Não era só um traficante violento, era um serial killer que estava operando sob o radar há anos. Garcia, gritou a voz amplificada de novo, você tem 30 segundos para liberar a refém antes que tomemos medidas extremas. 30 segundos, gritou Garcia para o lado de fora, para decidir entre morrer aqui ou morrer na prisão. Você poderia viver, eu disse, se você se render agora. Para passar o resto da minha vida numa cela? Não, obrigado. O aperto dele na pistola se intensificou. Se eu for morrer, eu levo alguém comigo. Mas eu também estava contando os segundos e eu sabia exatamente quando ia agir. No segundo 29, eu fiz algo que David Garcia não esperava. Em vez de tentar fugir, eu me lancei diretamente em cima dele. A revelação de quem ele realmente era e o que ele havia feito me deu uma força que eu não sabia que tinha. Meu movimento o pegou completamente de surpresa. Por uma semana, eu havia agido como sua vítima submissa, exatamente como Sara tinha sido treinada para se comportar. Mas no momento final, o que ele viu foi Emily, uma enfermeira que havia lidado com situações violentas, que sabia como desarmar pacientes agressivos e que não tinha mais medo de morrer. Quando eu me lancei em cima dele, o primeiro instinto dele foi me puxar para trás. Mas isso moveu a pistola para longe da minha cabeça o suficiente para que os franco-atiradores tivessem um tiro limpo. O primeiro tiro atingiu o ombro direito dele, fazendo com que ele soltasse a arma. O segundo atingiu a perna, fazendo-o desabar. Em segundos, o armazém se encheu de agentes federais. Mas Garcia tinha uma última surpresa. Enquanto os agentes se aproximavam, ele sorriu com sangue escorrendo da boca e ativou algo no telefone dele. Pensaram que isso era tudo? Ele riu enquanto os agentes aplicavam primeiros socorros para mantê-lo vivo. Pensaram que eram os únicos que sabiam usar a tecnologia? Uma das agentes checou o telefone dele imediatamente. "É uma bomba!" ela gritou. "Evacuem o prédio agora!" Mas não era uma bomba no armazém. Era algo muito pior. "Sua irmã?" Garcia olhou diretamente nos meus olhos. "Ela está na minha casa verdadeira. Não na casa onde vocês estiveram vivendo. Minha casa de verdade. E em 30 segundos, essa casa vai explodir com ela lá dentro." Meu mundo desabou. "Que casa de verdade?"
Você pensou que um criminoso do meu calibre viveria num subúrbio comum? Aquela era a Casa Shaw, para a identidade falsa de Ramon Herrera. Minha operação de verdade opera a partir de uma fazenda nos arredores da cidade. Os agentes já estavam gritando coordenadas pelo rádio, mas Garcia continuou falando. Eu disse à sua irmã para ir lá pegar evidências adicionais. Eu disse que era importante para o seu resgate. O sorriso dele era diabólico. Em 15 segundos ela vai descobrir o quão importante isso realmente era. Cancele a detonação! Gritou um agente pressionando o telefone de Garcia. Cancele agora! Não posso. Ativou automaticamente quando meu ritmo cardíaco caiu demais por causa dos tiros. Sistema de segurança. Dê-me o endereço da fazenda. Eu exigi. Para quê? As equipes de emergência nunca vão chegar a tempo. Mas uma voz familiar ressoou nos rádios da DEA. Aqui é a agente Daniels. Sara Herrera está segura. Repito, a civil está segura. Garcia congelou. Isso é impossível. A voz continuou. A suspeita antecipou a armadilha. Ela nunca foi para a fazenda. Ela está sob custódia protetiva em nossos escritórios há 6 horas. A expressão de Garcia mudou de satisfação para confusão absoluta. O quê? Mas como? Foi então que eu percebi algo que me encheu de orgulho sobre minha irmã gêmea. Sara havia jogado com Garcia exatamente como ele tinha tentado jogar conosco. Sara nunca confiou totalmente em você. Eu disse, finalmente entendendo. Mesmo depois de anos de abuso, uma parte dela sempre soube que você era perigoso. Quando você disse a ela para ir para a sua casa de verdade, ela imediatamente suspeitou que era uma armadilha. Garcia fechou os olhos. O plano mestre final dele havia falhado porque ele havia subestimado a mulher que ele passou anos convencendo de que era estúpida e fraca. Mas a noite não havia terminado, porque enquanto os agentes levavam Garcia em uma ambulância sob custódia, a agente Daniels me entregou um telefone. Sua irmã quer falar com você. Emily? A voz de Sara soava diferente, mais forte, mais segura. Eu estou aqui, irmã. Há algo mais que você precisa saber. Algo que Garcia não sabe que nós sabemos. O que Sara havia descoberto enquanto estava sob custódia protetiva mudou todo o caso. Garcia não estava trabalhando sozinho. Ele tinha um sócio nas sombras que era ainda mais perigoso do que ele. Emily, disse Sara por telefone, enquanto eu era escoltada para fora do armazém. Enquanto eu estava dando meu testemunho à DEA, eles me mostraram fotografias de todos os associados conhecidos de Garcia. E eu reconheci alguém. Quem? O Dr. Reis, meu psicólogo. O mundo parou ao meu redor. O quê? O homem que Garcia pensava que era apenas meu médico para a ansiedade, na verdade, era o sócio principal dele. O Dr. Reis não só sabia sobre o abuso, ele estava documentando para Garcia como uma forma de controle psicológico perfeito. A agente Daniels, que estava ouvindo nossa conversa, imediatamente pegou o telefone para falar com a base dela. Precisamos de equipes na clínica do Dr. Reis agora e verifiquem o histórico de pacientes femininas dele nos últimos 5 anos. Sara continuou. Emily, todas aquelas mulheres nas fotografias do Garcia eram pacientes do Dr. Reis. Ele as identificava como problemáticas ou potencialmente perigosas para a operação e Garcia as eliminava. Como você descobriu isso? Porque quando a DEA me perguntou sobre Garcia, eu mencionei casualmente que eu estava vendo um psicólogo por anos por causa da minha ansiedade. Quando eu dei o nome, 5 agentes ficaram em alerta imediatamente. A agente Daniels desligou a ligação dela e se dirigiu a mim. O doutor Reis estava sob investigação federal há 2 anos, mas nunca conseguimos provar a conexão direta até agora. Que tipo de investigação? Perguntei. Tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e suspeita de serial killer. A clínica dele era uma fachada para identificar mulheres vulneráveis. As que tinham família que sentiria falta eram passadas para Garcia para eliminação. As que estavam isoladas eram enviadas para redes de tráfico humano.
O alcance da operação criminosa era muito maior do que qualquer um havia imaginado. Não era só sobre drogas, era uma rede completa de exploração e assassinato que estava operando há anos sob a fachada de um psicólogo respeitado e um construtor local. Sarah, perguntei por telefone, há quanto tempo você está vendo o Dr. Hayes? 5 anos desde que me casei com Garcia. Garcia recomendou o Dr. Hayes a você? Sim, disse que me ajudaria com a minha ansiedade. Tudo se encaixava de uma forma horrível. Garcia estava batendo em Sarah sistematicamente para criar trauma psicológico. Depois, a havia enviado para o sócio dele para tratamento, que na verdade era a documentação da deterioração mental dela. Se Sarah tivesse chegado ao ponto de colapso total, ela provavelmente teria acabado como uma das mulheres nas fotografias. Agente Daniels, eu disse, precisamos chegar à clínica agora. As equipes já estão a caminho, mas há algo mais que você precisa saber. O quê? O Dr. Hayes desapareceu há 3 horas, logo depois que prendemos Garcia no cais. Meu sangue gelou. Isso significa que ele sabia o que estava acontecendo? Significa que ele tinha Garcia sob vigilância e, quando viu que a operação tinha sido comprometida, ativou o plano de fuga dele. Sarah falou novamente por telefone. Emily, há mais uma coisa. O Dr. Hayes me marcou para uma sessão de emergência amanhã de manhã. Disse que era crucial para o meu processo de cura após o trauma recente. Amanhã de manhã? Depois que Garcia foi preso? Exatamente, Sarah completou a frase. A agente Daniels nos ouvia enquanto coordenava operações pelo rádio. Sua irmã seria assassinada amanhã, provavelmente durante essa sessão de terapia. Mas Sarah teve uma ideia final. E se formos a essa consulta mesmo assim, mas com apoio federal? Absolutamente não, eu respondi imediatamente. Você já arriscou o suficiente. Emily, me escute. Depois de 5 anos sendo agredida e controlada, depois de uma semana fingindo ser você, enquanto você arriscava sua vida por mim, eu finalmente tenho a chance de enfrentar o homem que ajudou a destruir minha vida psicologicamente. É muito perigoso. Mais perigoso do que permitir que ele escape e faça isso com outras mulheres? A agente Daniels interrompeu. Poderíamos usar sua irmã como isca, com vigilância completa e equipes de resposta imediata. Não, eu disse firmemente, mas Sarah já havia tomado a decisão dela. Emily, você arriscou tudo para me salvar. Agora é minha vez de arriscar algo para salvar outras mulheres. 6 meses depois, eu estava sentada na sala de um tribunal federal enquanto Sarah dava seu testemunho final contra a maior organização criminosa que havia operado em nossa região em décadas. O Dr. Hayes havia sido preso durante a sessão de terapia armada e, com a captura dele, toda a rede desmoronou. Garcia recebeu prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O Dr. Hayes também. 17 policiais corruptos foram presos. 5 juízes renunciaram enquanto investigações federais continuavam. E o mais importante, 14 mulheres que estavam desaparecidas foram encontradas vivas em uma rede de tráfico que operava a partir da clínica. Quando Sarah saiu do banco das testemunhas após o depoimento dela, ela me abraçou forte. Ela não era mais a mulher destruída que havia aparecido na minha porta há 1 ano. Era uma sobrevivente que havia ajudado a desmantelar os monstros que a haviam torturado. Como você se sente? Perguntei. Livre, ela respondeu simplesmente. Pela primeira vez em 5 anos, completamente livre. Enquanto caminhávamos para fora do tribunal, de braços dados, eu pensei em tudo o que havíamos passado. Uma decisão impulsiva de trocar de lugar em uma noite desesperada resultou em justiça, não só para nós, mas para dezenas de outras mulheres. Sabe o que é mais irônico? Disse Sarah enquanto chegávamos ao carro. O quê? Garcia passou anos me dizendo que eu era fraca, estúpida, inútil, que nunca seria forte o suficiente para sobreviver sem ele. E o que você pensa agora? Ela riu. Uma risada genuína que eu não ouvia há anos. Eu penso que ele não conhecia as irmãs gêmeas Miller.
Enquanto dirigíamos para o nosso novo apartamento compartilhado, nós decidimos morar juntas. Enquanto Sarah se recuperava completamente, meu telefone tocou com uma mensagem da agente Daniels. Acabamos de prender o último membro da rede no Rio de Janeiro. Oficialmente, o caso está encerrado. Sarah leu a mensagem por cima do meu ombro. Você sabe o que isso significa? O quê? Que podemos começar o resto das nossas vidas. E pela primeira vez em um ano muito longo, nós duas sorrimos de verdade. Juntas, havíamos enfrentado o mal e havíamos vencido. Nós não apenas sobrevivemos, nós prevalecemos. Agora me conte, onde você está escutando essa história? Você já passou por algo similar? Tenho interesse em conhecer suas experiências. Curta se você chegou até aqui e se inscreva para mais histórias de mulheres que não desistiram.